Eles ficam irritados porque o presidente faz muito bem de questionar a autoridade do Banco Central, que de autônoma não tem nada. Está lá um presidente que fala a linguagem sabidamente de um setor especulativo, de um setor. E cada vez que Lula abre a boca, gera mais instabilidade, gera mais insegurança, turbulências. Em vez de reconhecer os erros de sua administração, Lula busca o tempo todo culpar terceiros. Ora, a culpa é do Banco Central, a culpa é do agro, do empresariado, do mercado. Todos são culpados pelo desastre econômico, menos a gestão petista, menos a gestão lulopetista, menos o seu governo. Não se vê um programa estruturante de investimentos. O PAC é uma enganação, sempre prometendo bilhões sem ter dinheiro em caixa e, no fim, não há política real de investimentos. Onde estão as grandes obras, as obras estruturantes? O rombo nominal é de 1 trilhão. Eu vou repetir. O rombo nominal é de 1 trilhão de reais. O maior saldo negativo da história do nosso país, mesmo considerando a pandemia. No arcabouço fiscal, prometia-se que a despesa cresceria até 70% da receita. Que matemática é essa em que a despesa cresce 14% e a receita sobe 8,5%? Não é equilíbrio quando é a arrecadação que tem que correr atrás do gasto. Essa é a política da gastança. E a dúvida que fica é: para onde foi o nosso dinheiro? Nunca se arrecadou tanto. Isso é um fato. Tudo às custas do povo, tudo às custas dos altos impostos, da sobrecarga do empresariado. Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas, das contas do governo, ficaria mais equilibrada. Na verdade, eu vejo hoje um Lula que não consegue enganar tanto como enganava antes. Falava uma coisa e fazia outra. O que ele fala agora é exatamente aquilo que ele pensa. Lula não está errando na retórica. Lula está expressando, verbalizando, colocando para fora aquilo que ele sempre pensou. E por isso, o desastre está levando o Brasil para o buraco de novo. Não é a idade, não é o novo momento, não. Lula está dizendo, porque a vida toda, esse foi o pensamento do PT, esse é o pensamento da esquerda. E isso mais incomoda, recentemente, porque há uma grande diferença de um governo que tem sensibilidade para com as pessoas e daqueles outros que trabalhavam para o mercado, que não se preocupavam em subir à tribuna para questionar os juros que acabam conosco e principalmente acabam com os mais pobres, porque nós somos privilegiados e não sentimos tanto. Eles ficam irritados porque o presidente faz muito bem de questionar a autoridade do Banco Central, que de autônoma não tem nada. Está lá um presidente que fala a linguagem sabidamente de um setor especulativo, de um setor financeiro, de um sistema bancário que claramente se locupleta aos borbotões dos bilhões que são produzidos pelas taxas de juros que nós nos mantemos a assistir, senhora presidente Zenaide. Essa é uma preocupação de um presidente da República, sim. E quando se fala é preciso fazer ajustes, vamos fazer ajustes. Vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na saúde, vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na educação, mas não vamos fazer ajustes quando alguns setores são privilegiados e beneficiados com desonerações e não são apresentadas as fontes compensatórias. E nós temos culpa do cartório. Eu tive a oportunidade hoje de poder participar ao lado de outros companheiros e
Primeiro, saudar a visita, que para nós sempre é muito bem-vinda, da ex-companheira senadora Simone Tebet, que hoje, nesses quase 2 anos, 1 ano e meio, responde de forma muito competente, de forma muito diligente, de forma a ser o que ela sempre foi e que é de conhecimento do povo brasileiro. A senadora veio aqui e eu gostaria muito que meu querido amigo, estimado senador Marcos Rogério, pudesse estar para não parecer que vinha à tribuna para redarguir ou desconhecer um pouco de sua fala. E graças a Deus somos uma casa onde não nos permitimos, senão o bom convívio, a boa relação, jamais passando dos limites das contraposições. Mas quando o senador Marcos Rogério falava sobre a questão do PAC, seria muito importante que ele, como competente integrante da bancada de oposição, integrante do Estado de Rondônia, como lá estiveram os 2 outros representantes, pudessem ter conhecido das ações que estão sendo desenvolvidas. Não são ações anunciadas, não. São ações que estão sendo desenvolvidas, inclusive, com os dados informativos de cronogramas expostos pela ministra e senadora Simone Tebet para a conclusão de cada uma das mesmas. E que beneficiarão, senadora, eu fiquei impressionado com aquilo que foi exposto, de forma bem planejada, de forma cuidadosa, sabendo-se o que o governo quer produzir, que é exatamente a integração dos países da América do Sul, interligando-os para que nós também tenhamos um acesso mais rápido e menos distante através do Pacífico. São investimentos consideráveis e uma das perguntas que foi feita, não apenas também por mim, era exatamente se haveria quaisquer riscos de contingenciamentos, e o que a senadora, ex-senadora ministra do Planejamento, bem o disse de forma categórica, de forma incisiva, não. Neste ano, 72 bilhões de reais no PAC para essas ações, elas estão totalmente garantidas e asseguradas. Eu até entendo, porque quando nós brasileiros concluíamos e víamos concluído o processo administrativo e o período do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente Zenaide, o que foi que disse o então ministro Faz Tudo de Bolsonaro? Primeiro, não porque assim tecnicamente ele entendesse, era muito mais uma torcida contra o Brasil. Eles diziam, senhores e senhoras que nos acompanham, o Brasil será, sob o governo do presidente Lula, daqui a 6 meses, uma Argentina. E daqui a 1 ano, o Brasil será uma Venezuela. E terminamos o ano de 2023 e isso incomoda muito. Claro que incomoda, porque incomoda aqueles que abandonaram a ciência, que nos deixaram para chorar mais de 700 mil vidas ceifadas com os descasos que nós observamos a partir do principal líder, que era o então presidente da República. Nós passamos a assistir os descalabros, as ausências por completo de áreas tão sensíveis e importantes à formação humana, fosse na cultura, fosse no esporte, fosse no turismo. As nossas academias, as instituições de formação superior, abandonadas ao léu, sem recursos sequer até o meio do ano, isso se repetiu durante 2019, 20, 21, para cumprimento de custeios básicos, e bem sabem os senhores e senhoras, professores, estudantes universitários, que muitas das vezes eram agredidos, porque vistos ao olhar do então presidente com pessoas que iam para as universidades para outros fins. Tudo isso o Brasil assistiu. Quando a oposição sobe à tribuna para dizer o nosso déficit, esquece que foi o presidente Lula e que foi esse governo que teve que pagar os precatórios aos bilhões. Esquecem, não, tentam levar a população a não alcançar, que inclusive com a nossa participação, desonerações foram feitas, produzindo baixa considerável na arrecadação, sim, sim. E foi exatamente com o novo governo
e desta feita também com a participação extremamente fundamental com a transição produzida pela PEC, que nos permitiu ter investimentos que outrora nós não tínhamos. Sob o governo Jair Bolsonaro, o Ministério dos Transportes, e à época não era só o Ministério dos Transportes, senadora Zenaide, senador Isalci, era o conjunto de outras áreas, portos, rodovias, ferrovias, 6 bilhões de reais. Era o valor reservado pelo então governo para fazer-se presente em novos projetos e concluir aqueles que já estivessem sendo tratados. Sob o governo do presidente Lula, foram 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais. São os novos investimentos com programas que têm ampliado o programa de saúde da família, e falo de cátedra, porque a minha cidade, Campina Grande, que tive a honra de poder geri-la, chegou a 100% de cobertura, tanto no programa de saúde bucal, como no programa de saúde da família. Com o Mais Médico, são os investimentos como vindos da semana retrasada, anúncios de ampliação dos institutos federais, 100 para esse ano. São ampliações de 10 novos, se eu não estiver enganado, 10 novas unidades de hospitais universitários pelo país. E isso incomoda, porque há uma grande diferença de um governo que tem sensibilidade para com as pessoas e daqueles outros que trabalhavam para o mercado, que não se preocupavam em subir à tribuna para questionar os juros que acabam conosco e principalmente acabam com os mais pobres, porque nós somos privilegiados e não sentimos tanto. Eles ficam irritados porque o presidente faz muito bem de questionar a autoridade do Banco Central, que de autônoma não tem nada. Está lá um presidente que fala a linguagem sabidamente de um setor especulativo, de um setor financeiro, de um sistema bancário que claramente se locupleta aos borbotões dos bilhões que são produzidos pelas taxas de juros que nós nos mantemos a assistir, senhora presidente Zenaide. Essa é uma preocupação de um presidente da República, sim. E quando se fala é preciso fazer ajustes, vamos fazer ajustes. Vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na saúde, vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na educação, mas não vamos fazer ajustes quando alguns setores são privilegiados e beneficiados com desonerações e não são apresentadas as fontes compensatórias. E nós temos culpa no cartório. Então, a minha palavra hoje é exatamente para que nós façamos e continuemos a fazer esse bom debate, mas sem deixar ou nos olvidarmos, nos omitirmos de trazer à claridade todos os fatos como eles, de maneira inquestionável, se apresentam. Agradeço a sua tolerância, presidente Zenaide, peço desculpas por me ausentar, senador Isalci, vou representar o presidente Rodrigo Pacheco na cerimônia que comemora 13 anos de instalação da ouvidoria. Gratíssimo pela sua atenção de sempre e a todos o meu boa tarde.